Olá, sétimos anos da Escola Feliciano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números negativos. A parte de números negativos está na página 94 do livro de vocês. Então, antigamente eram usados somente os números positivos. Só que aí o que aconteceu? Devido a certas trocas, temperaturas e assim por diante, surgiu a necessidade de utilizar números negativos também, certo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas situações onde a gente usa os números negativos. Por exemplo, num saldo bancário. Quando a gente gasta mais dinheiro do que o que a gente tem na nossa conta, o que acontece? A nossa conta ela fica com o saldo negativo e a gente passa a dever dinheiro ao banco. O saldo também pode ficar positivo, que é quando o cliente tem dinheiro disponível no banco. Então, aqui a gente tem um exemplo de um extrato bancário. Aqui é onde a gente tem o sinalzinho de menos. Então, aqui ó, o saldo anterior de menos R$300 significa que esse cliente está devendo R$300 ao banco. Depois aqui no dia 26/5 teve um depósito de R$860. Então, um depósito é um crédito que o cliente tem, por isso que tem o sinalzinho de mais aqui na frente. E assim por diante, tá? No final deste saldo, o que a gente tem? Que este cliente está devendo R$72,16 para esse banco. Como que eu sei que está devendo? Porque tem um sinalzinho de menos aqui. Então, se ele tivesse dinheiro no banco, ao invés de menos, ia estar um mais, tá? Então, ele coloca aqui que no extrato, onde a gente tem o sinalzinho de mais, são créditos que o cliente tem. A gente teve entrada de dinheiro. Onde tem um sinalzinho de menos, são débitos que o cliente tem. Então, teve uma retirada de dinheiro. Outra situação também, onde a gente usa números negativos, são em temperaturas. Então, por exemplo, nessa cidade aqui da Rússia, em fevereiro a temperatura foi menos 12 graus, em março menos 4, abril menos 2. Então, observem que aqui na minha escala, o zero está aqui, temperaturas abaixo de zero são temperaturas negativas, temperaturas acima de zero são temperaturas positivas. Outra situação que a gente utiliza números negativos são em altitudes. Altitudes acima do nível do mar são altitudes positivas. Altitudes abaixo do nível do mar são altitudes negativas. Os números positivos são aqueles que são maiores do que zero, e quando a gente vai indicar um número positivo, a gente pode colocar o sinalzinho de mais na frente dele, ou pode deixar o número simplesmente sem sinal nenhum. Então, quando a gente vê um número com um sinalzinho de mais, ou que a gente vê um número sem sinal nenhum, é porque esse número é positivo. Já os números negativos são os números menores do que zero e obrigatoriamente eles têm que vir com um sinalzinho de menos na frente deles. Então, viu um número com um sinalzinho de menos na frente dele, isso significa que o número é negativo, é um número menor do que zero, certo?